é Débora Hornblas e a nossa disciplina é Formação Econômica do Brasil Contemporâneo e nós vamos ver agora a unidade 1. Bom, nós vamos começar falando sobre a crise da Bolsa de Valores em 1929 nos Estados Unidos. Por que a gente vai ver isso? A crise lá nos Estados Unidos influenciou muito as questões econômicas aqui no Brasil. Por quê? Bom, como a gente está vendo no slide, os Estados Unidos era um grande emprestador de dinheiro aqui para o Brasil, e esse dinheiro ele vinha para financiar as lavouras de café. Isso lá desde 1906. Além do que, os Estados Unidos eram um grande comprador de café aqui do Brasil. Quando tem a quebra da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, nós perdemos, primeiro, o nosso grande emprestador de dinheiro, segundo, nós perdemos o nosso grande comprador de café. Além disso, a quebra da Bolsa, no processo da quebra da Bolsa, os Estados Unidos elevaram muito a taxa de juros e isso encareceu muito a nossa dívida externa, tornando quase impossível pagarmos essa dívida que tínhamos com os Estados Unidos. Ou seja, a quebra da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos influenciou profundamente a economia brasileira. Isso vai levar com que haja uma revolução aqui no Brasil, não só política como economicamente, as coisas vão se modificar muito aqui no Brasil. Então, vamos ver essa Revolução de 30, os impactos dela na economia brasileira e como isso modifica a economia brasileira a partir de então. Bom, explicando um pouquinho o que foi a crise de 30, a Revolução de 30 aqui no Brasil. Desde lá da Velha República, havia a política do café com leite, que era aquela alternância de presidentes de São Paulo e Minas Gerais, e em 1929, no ano da quebra da Bolsa, o presidente aqui no Brasil era um paulista, chamado Washington Luiz, cafeicultor, e ele deveria indicar para as eleições de 1930 um mineiro, mas ele não fez isso. Ele indicou um outro paulista chamado Júlio Prestes e o Júlio Prestes ele vai chegar a assumir a presidência, causando um profundo descontentamento, não só em Minas Gerais, obviamente, mas em outros estados do Brasil, como Rio de Janeiro, a Paraíba e o Rio Grande do Sul, que vão se unir e vão fazer uma coalização e derrubar o governo legitimamente constituído de Júlio Prestes e vão instituir uma nova república, é o fim da República Velha, é o fim da República do Café com Leite e que vai colocar no poder um presidente chamado Getúlio Vargas, que representava o Rio Grande do Sul e que vai permanecer ininterruptamente no governo até 1945. Pois bem, então, o Getúlio Vargas, ao assumir, ele vai encontrar uma crise econômica violenta aqui no Brasil, principalmente em função da crise cafeeira, e nós vamos ver que o Getúlio Vargas vai instituir uma política de salvação do café a partir de 1930 e que vai salvar a economia brasileira, e a gente vai ver alguns princípios dessa política de salvação do café. Então, vamos lá. As principais características aí da política de salvação do café, seguindo aí, né, uma lógica, né, começou com a desvalorização da moeda nacional. E por que isso? Desvalorizando a moeda nacional, você favorece as exportações e desfavorece as importações. Isso era importante para favorecer a exportação de café, obviamente, e desfavorecer a importação de bens industrializados. E por que o Getúlio Vargas pretendia isso? Na realidade, havia uma tentativa de, ao salvar o mercado interno brasileiro, salvar uma indústria nascente, protegendo-a contra os produtos importados que vinham de fora. Não só a moeda, então, foi desvalorizada, como o excedente produzido de café, e que era muito desde a quebra da Bolsa de Nova York, era comprado com emissão monetária. O governo emitia dinheiro para comprar o excedente de café. Pode nos parecer uma coisa meio ilógica isso, já que o Getúlio Vargas estaria protegendo a economia cafeeira, e ele não era cafeicultor, ao contrário, ele derrubou
a política do café com leite, mas, na realidade, ele estava protegendo o único setor dinâmico ainda na economia brasileira, que era o setor cafeeiro, era um setor que promovia muito mais empregos que qualquer outro setor da economia brasileira. Então, o governo de Getúlio Vargas vai emitir moeda, com essa moeda ele compra o excedente de café e ele queima esse excedente de café. O porquê de queimar o excedente de café? É muito mais barato você queimar o café do que estocá-lo. Na realidade, a compra do excedente era para regular o preço do café, o preço internacional do café, e a queima do café era para não ter gastos com a estocagem desse café, que é muito caro, além do que é um produto perecível e poderia, obviamente, se estragar com o decorrer do tempo. Outra coisa que foi feita na ocasião foi a renegociação de um funding loan, ou seja, a renegociação da dívida externa com os Estados Unidos, que fracassou. Os Estados Unidos não quis diminuir o preço da nossa dívida externa, mesmo porque há uma crise nos Estados Unidos. E os Estados Unidos precisam do dinheiro que vem de países como o Brasil. Ou seja, essa não renegociação da dívida externa significou um rompimento com os Estados Unidos. Esse rompimento vai até mais ou menos 1936. Bom, com a política de salvação do café, inicia-se um processo, um modelo de desenvolvimento no país que ficou conhecido como Processo de Substituição de Importações, o PSI. Esse PSI vai permear as políticas de industrialização do Brasil até praticamente 1990, ou seja, temos aí um longo período que se estabelece desde 1930, em que o Brasil vai se industrializar, se modernizar através desse modelo. E o que propõe esse modelo em termos de industrialização? Então, vamos lá. Primeiro, nesse modelo, o Estado, o governo, ele passa a ter políticas protecionistas em relação à indústria nacional. Isso significa o quê? Proteger essa indústria não só através de tarifas, de isenções ou instrumentos fiscais, mas também através de um fechamento do mercado interno para o mercado externo. Ou seja, a ideia é exportar o máximo possível e importar produtos industrializados com similares no país o mínimo possível, ou nada, se for possível. Muito bem. O princípio básico do PSI é produzir o máximo de bens industrializados e evitando o máximo as importações. O PSI vai manter uma política de desvalorização da moeda nacional no sentido de estimular as exportações e desestimular as importações. Esse modelo ele vai funcionar como um catalisador da indústria aqui no Brasil. Bom, existem várias teorias para explicar a indústria, o início, a gênese da indústria aqui no Brasil. São 4 teorias básicas, que é a dos choques adversos, a da industrialização liderada pelas exportações, do capitalismo tardio e a industrialização promovidas por políticas governamentais. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A teoria dos choques adversos, defendida pelo Celso Furtado e pela CEPAL, ela é uma teoria que parte do princípio que o país se industrializa a partir de momentos de crise. Ou seja, quando eu tenho uma crise do setor exportador, no caso aqui do Brasil do setor cafeeiro, isso gera uma necessidade de industrialização interna, porque os produtos importados ficam muito caros. Então, para substituir esses produtos importados muito caros, o país se vê obrigado a se industrializar. É uma teoria muito bem aceita nesse período de crise, no período de 30, no período da Segunda Guerra Mundial, enfim, nesses períodos em que a gente tem, de fato, momentos de crise.
A segunda teoria, que é a da industrialização liderada pelas exportações, diz exatamente o contrário, que é, no período em que as exportações vão muito bem, ou seja, está se exportando muito café, é um período que o país consegue angariar uma quantidade suficiente de divisas para promover a industrialização interna, ou seja, comprar máquinas e equipamentos para que haja uma industrialização aqui no país. A terceira teoria, que é a teoria do capitalismo tardio, diz que países como o Brasil irão se industrializar quando, né, do advento do fim da escravatura e o aumento significativo da quantidade de mão de obra assalariada. Ou seja, quanto mais mão de obra assalariada você tem, mais mercado consumidor você cria, então cria-se uma necessidade cada vez maior da produção de bens industrializados. Então, essa é uma teoria bastante aceita, ela explica um período mais longo do Brasil, né, em termos da compreensão da industrialização do país no período. E, por fim, a teoria da industrialização promovida por políticas governamentais é uma teoria que parte do princípio que foi o governo quem promoveu propositalmente, não sem querer, a industrialização. O que se encaixaria muito bem na década de 30, né, na política de salvação do café, já que era uma política governamental, sem dúvida alguma, a desvalorização da moeda nacional, a proteção do mercado interno, o desestímulo às importações e o estímulo às exportações para proteger o mercado interno. Então, isso significa que o governo teria promovido uma política para estimular a indústria. Vejam, essas 4 teorias, elas se adequam a períodos distintos da industrialização brasileira. Nenhuma delas é perfeita para todos os períodos. Cada uma delas explica um período em particular da indústria brasileira e, quer dizer, com isso a gente tem aí uma explicação mais ampla dentro desse modelo de PSI, que é o processo de substituição de importações. Vamos falar um pouquinho do lugar que a gente sabe, né, que teve a grande industrialização, que foi a cidade de São Paulo, não o estado especificamente, mas a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, entre 1870 e 1890, era uma pequena vila pouco significativa em termos de produção, em termos de peso na unidade federativa, em termos de Brasil, com mais ou menos 31 mil moradores, quer dizer, um número muito pequeno de moradores, era uma vila pobre, pouco industrializada, enfim. Em 1890, no entanto, 20 anos após, a cidade já contava com uma população de em torno de 70 mil habitantes, quer dizer, a gente já tem aí mais do que o dobro da população. De onde veio isso? Por que a população de uma cidade que era tão pobre, de uma vila tão esquecida, começou a aumentar tão repentinamente? Na realidade, São Paulo teve esse grande desenvolvimento no período em função, basicamente, do café. A região cafeeira, basicamente, se concentrava no estado de São Paulo, no final do século XIX, e São Paulo era uma espécie de entreposto do café. O café que vinha das regiões oeste, da região de Sorocaba, de Americana, de Jundiaí, de Campinas, e da região do Vale do Rio Paraíba, que é a região, né, de Taubaté, enfim, aquela região, né, do Vale do Rio Paraíba, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, precisava ser exportada via Santos, essa produção de café. Para isso tinha que chegar ao Planalto, para isso tinha que chegar a São Paulo. Isso quer dizer que São Paulo começa a receber o cafeicultor e começa a receber essa grande produção de café. A gente sabe também que, nesse período, com a carência de mão de obra, os cafeicultores vão procurar trazer muita mão de obra de fora do país, principalmente
da Itália, que foi a região que mais trouxe imigrantes, e alguma coisa da Alemanha, da Espanha, de Portugal, naquela época, mas basicamente eram italianos. Esses italianos vão afluir para São Paulo, muitos vão ficar por aqui, aumentando muito a população de São Paulo e, com isso, produzindo uma grande urbanização aqui da cidade de São Paulo. Isso significou, com a urbanização, que você cria necessidades, como necessidades industriais. Por isso que São Paulo passa a ser a cidade mais industrializada do país. Portanto, a industrialização de São Paulo não teria ocorrido se não fosse o capital cafeeiro. Essa que é a conclusão, por isso que a indústria inicia-se aqui em São Paulo. Pois bem, alunos, vamos fazer uma interatividade. Vamos lá ler o exercício. Sobre a política econômica de salvação do café adotada em 1930 por Getúlio Vargas, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A política consistia na valorização da moeda nacional para estimular os lucros dos cafeicultores. Alternativa B. A política consistia na compra do excedente de café com emissão monetária e estocar o café não vendido. Alternativa C. A política consistia em manter a renda por meio da economia cafeeira. Alternativa D. A política consistia em expansão da economia cafeeira por meio da obtenção de funding loan nos bancos dos Estados Unidos. E alternativa E. A política consistia em abandonar definitivamente a economia cafeeira. Vamos dar um intervalo para você pensar